torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem jogo do Vascão, hoje tem Gigante da Colina, pela Sul-Americana. O Vasco encara a equipe do Melgar em São Januário, pela última rodada aí, né, da fase de grupo, do grupo G, né, o grupo do Vasco. O Vasco se encontra em terceiro lugar no grupo G com 5 pontos. Encara a equipe do Melgar, que tem 7 pontos, está em segundo lugar, né, nesse grupo G. Em caso de vitória do Vasco, o Vasco avança para os playoffs da Sul-Americana. Empate ou derrota, o Vasco será eliminado e não poderá disputar os playoffs aí da Sul-Americana, que já é por si só, né, uma vergonha. O Vasco está disputando os playoffs aí da Sul-Americana, mas a gente tem que levar em conta que vai rolar muita grana em caso de classificação do Vasco, cerca de $500 mil aí, se o Vasco se classificar aí para os playoffs. Em caso de classificação dos playoffs, né, para as oitavas, o Vasco pega mais uma bolada aí. Então, se for olhar pela grana, né, o Vasco tem que correr atrás aí, né, jogar para se classificar nos playoffs e depois se classificar dos playoffs para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana, que vai rolar muito dinheiro, né? Mas olhando pelo outro lado, né, o Vasco tem um elenco muito curto. Na verdade, o elenco não é curto, né? Mas a gente mal tem um time. A gente não consegue contar com 11 jogadores de confiança desse time do Vasco. Um elenco muito mal montado pela essa diretoria omissa, por esse presidente Pedrinho, né, que é a grande decepção aí da torcida vascaína. Mas deixa isso para outra hora, para outra ocasião, né, para a gente estar aqui batendo nessa diretoria, falando que tem que ser falado, sem negócio de ficar lacrando ou ficar passando pano para essa gestão de incompetentes. E em relação ao jogo, né, o Diniz vai ter o desfalque do Hugo Moura. Lembrando que o Diniz botou o Hugo Moura, né, para jogar de zagueiro naquela partida contra o Lanús. Naquela ocasião, o Hugo Moura já estava com o cartão amarelo, né, e depois acabou tomando o outro cartão amarelo quando foi deslocado para a posição de zagueiro, que o próprio Diniz, né, pediu para ele fazer naquela ocasião. E no caso, o Hugo Moura, né, fez uma falta logo depois, que foi jogar como zagueiro e foi expulso naquela partida contra o Lanús. E agora é desfalque para essa partida contra o Melgar, né, em São Januário. E no caso, também a gente tem que pontuar que para a vaga do Hugo Moura tem o Esforza e também tem o Matheus Carvalho, né, à disposição. O Diniz pode estar optando pelo Matheus Carvalho, né, fazendo a função aí de primeiro volante no lugar do Hugo Moura, que é desfalque desse jogo. E no caso, também tem a possibilidade do Paulinho, mas o Paulinho corre por fora, né, até porque o Paulinho joga mais como segundo volante ou como terceiro homem do meio de campo. Então a tendência aí é que o Matheus Carvalho venha substituir o Hugo Moura. E no caso, o time, né, o Diniz vai estar dando a sequência para a formação, né, que ele vem utilizando nos jogos do Vasco. A formação 4-3-3, com Léo Jardim, Luiz Gustavo, João Vitor, Lucas Piton, Paulo Henrique, no caso Matheus Carvalho, né, no lugar do Hugo Moura, ou até mesmo o próprio Esforza também tem possibilidade de jogar como primeiro volante, Tietê como segundo volante, Felipe Coutinho, e temos Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Essa 4-3-3 aí que o Diniz vem utilizando muito, e a tendência é que o Diniz vai com essa formação, né, com esse time,
para encarar aí a equipe do Melgar em São Januário. Um jogo que vale muita grana, né? Um jogo decisivo. E se perder, tá eliminado. Se ganhar, vai para os playoffs. E, consequentemente, vai passar menos vergonha, né? E é isso. Vamos em busca dessa classificação aí. Não tem nada perdido, né? A gente sabe que passando, no caso dos playoffs aí, né? Se basta se classificar para os playoffs, também tem isso. Se passar dos playoffs aí já é outro campeonato. Aí já vem as oitavas de finais. E também a janela já está próxima de ser aberta. A gente sabe que contratação vai ser muito difícil vir. Até porque o Vasco está com transfer ban, né? A diretoria omissa ainda não resolveu essa questão do transfer ban. Então muita coisa aí pode acontecer. A gente tá vendo as informações, né? Tá vendo o que vem acontecendo no dia a dia do Vasco. A coisa não tá fácil, nem o diretor executivo, essa diretoria ainda conseguiu contratar. E agora com o transfer ban vai ser muito difícil vir reforços aí. Então a gente tem que começar a pensar, priorizar o Campeonato Brasileiro, porque Sul-Americano e Copa do Brasil pode acabar até atrapalhando o Vasco aí, né? Imagina o Vasco ganhar uma Sul-Americana e ser rebaixado no Brasileirão. Seria uma tragédia, né? Então, eu acho melhor focar no Campeonato Brasileiro. O que vier na Sul-Americana, na Copa do Brasil, vai ser lucro, cara. Passando das oitavas aí, até onde vai parar aí, tanto na Copa do Brasil, na Sul-Americana, vai ser lucro. Infelizmente, é triste afirmar, né? Mas, graças a esses incompetentes aí, que a gente não pode sonhar em chegar numa final, disputar esses campeonatos, né? Porque o Vasco não tem chances, né, de disputar os 3 títulos aí, né? Disputar os 3 campeonatos, 3 não, os 2, né? Até porque Campeonato Brasileiro, esquece, tem nem chances. Está na 15ª colocação. Então, no caso, a gente também já pode também começar a esquecer devagarinho, né? Copa do Brasil, Sul-Americana. E é isso. O Lanús é o líder, né? Com 11 pontos. E no caso pega aí a equipe do Porto Cabelo jogando na Argentina. O Vasco pega o Melgar. O Melgar é o segundo, o Vasco é o terceiro. E é um confronto direto aí, né? Quem ganhar se classifica em segundo entre Vasco e Melgar. E o Vasco vai ter aí, o Diniz, né? Vai ter alguns desfalques, né? Como no caso do Hugo Moura. E é um desfalque aí muito... É uma perda muito considerada, né? O desfalque do Hugo Moura. Até porque é o melhor volante que o Vasco tem. E no caso, jogadores lesionados, né? Que já estão há muito tempo sem jogar. Como no caso do DVD, que vem em transição. E também outros jogadores aí, né? Que estão no departamento médico. E alguns jogadores aí que também estão no banco de reserva, né? Não vivem um bom momento, como no caso do Garré, como no caso também no caso do Payet também tá machucado, né? Payet tá machucado. E também tem jogadores que não vêm jogando, como o Jean Davi, né? Que a princípio de repente nem vai ser relacionado. E no caso temos outros jogadores também que pouco entram, né? No caso do Lucas Oliveira, o Adson tem chances aí de entrar no segundo tempo. E Lemos também tem chances aí de entrar no segundo tempo. Entre outros jogadores aí, né? Como o Lloyd, que depois aí que o Diniz acabou tendo aquela conversa com ele, o Diniz vai dar um chá de banco, né? Está dando um chá de banco pro Lloyd. Vai ser muito difícil aí o Lloyd tá entrando para essa partida.
De repente, se o Vasco estiver ganhando de um placar elástico aí, né? O Diniz pode estar botando o Lloyd aí para jogar essa partida contra a equipe do Melbourne. E é isso, torcedor. A gente se vê aí para o nosso pós-jogo. Próximo vídeo aí, né? A gente tá falando sobre essa partida. E vamos para cima aí. Deixa os placares de vocês aí nos comentários. Deixa os palpites aí. Tamo junto aí. Fica com Deus aí. Saudação vascaína.